para a palavra de Deus agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Algumas Bíblias vão estar escritas em quem não há dolo, mas significa a mesma coisa, falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Nesse contexto que Jesus está chamando esses primeiros discípulos, João Batista, como eu falei, estava com um deles, e era o André, o irmão de Simão Pedro, que se tornaria Pedro depois. E no dia seguinte, Jesus ele se encontra com esse Filipe. E aí, cara, quando ele se encontra com Filipe, acontece algo surreal. Porque quando o Filipe começa a seguir, eu fico imaginando que ele falou bem assim: opa, eu tenho um amigo. Tipo, você já viu, mano? Você vê aqui na igreja, você está recebendo a palavra de Deus, falou: cara, o culto é massa, é muito bom estar aqui. Lembrei de um amigo meu, próximo culto eu vou trazer ele. Quem nunca? Mano, é a melhor coisa que acontece. Quando esse amor que você encontra aqui, você vai e compartilha com um amigo seu, uma pessoa que você ama. E foi isso que Filipe, ele por ser amigo de Natanael, é claro que ele queria que Natanael também conhecesse a Jesus, porque Jesus era o Messias que os profetas lá, Abraão, Moisés, os caras tinham falado que um dia viria e que salvaria o mundo inteiro. Então, Jesus era aguardado por aquelas pessoas, mas muitos deles viam Jesus como uma referência política, que Jesus viria somente para libertar eles de Roma. Mas Jesus ele veio para salvar a mim, salvar a você, salvar aquelas pessoas e nos dar uma vida de verdade. Então, quando Filipe ele encontra o seu amigo Natanael, ele diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, assim como eu já falei aqui, Jesus de Nazaré, o filho de José. E aqui no versículo 46 acontece algo muito interessante. Natanael ele faz uma pergunta: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Israel não considerava a cidade de Nazaré, nem o próprio historiador Joséfo do século I, que foi um grande historiador judeu, ele não considerava, ele citou várias cidades da Galiléia, deu vários nomes para aquelas cidades, mas Nazaré não chega nem a ser citada, ou seja, aos olhos daquelas pessoas era uma cidade insignificante. Então por isso que ele faz essa pergunta: Nazaré, mano, tem certeza que é dessa cidade? Tipo. E além disso, Natanael era de Caná da Galileia, era uma aldeia que ficava próxima de Nazaré. E ele conhecia muito bem aquela cidade, mas eles não davam muita importância. Isso mostra também o fato de que Jesus ele ainda não tinha se revelado como o Messias, como Cristo, como Salvador do mundo. Filipe responde: então venha e veja. Ou seja, ele repete as próprias palavras de Jesus quando chamou os primeiros discípulos. Então, quando Jesus ele estava chamando André, Pedro, e se você for olhar um pouquinho os versículos 36 e 37 ali em seguida do capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele citava aquelas palavras: venha e veja.
Tipo, esteja comigo para você experimentar aquilo do qual João Batista, o próprio profeta, está falando. Ou seja, então, de alguma forma, Filipe já tinha ouvido aquela frase. Então, quando o seu amigo Natanael o questiona, ele fala bem assim, é o seguinte, Natanael, só você vendo, mano, porque tá difícil, se eu só te falar não vai adiantar, então vem ver. Experimenta, mano. O versículo 47 e 48. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? E Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do seu amigo Filipe te chamar. E como que foi que Natanael, ele lutou com Deus? Ele lutou em oração, ele lutou em persistência, ele lutou em ser sincero e falar bem assim, cara, eu não vou perder a minha vida buscando coisas que não são importantes, mas eu vou realmente gastar a minha vida por conhecer a verdade sobre quem Jesus é. E se de fato esse Jesus que estão falando é o Jesus verdadeiro, então ele busca, ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, ele começa a ler as Escrituras. Natanael não era um cara aleatório, ele era um cara que estudava a Bíblia, ele conhecia da palavra de Deus. E por que nós podemos pensar isso a respeito da vida de Natanael? A figueira, ela era uma árvore que tinha uma sombra muito grande, muito boa. E a figueira, ela era uma árvore tão grande naquela época e a galera curtia e orar debaixo daquela árvore, historicamente mesmo. Eles iam para essas árvores que tinham uma sombra grande para poder orar e ler a Bíblia, para poder meditar, para poder falar com Deus. Então, a gente pode afirmar de maneira segura que o que Natanael estava fazendo debaixo de uma figueira era orando e buscando a Deus. Ele não estava só simplesmente lá para dormir, ele pode ter dormido depois ou antes, não sei, mas uma coisa é certa de que esse cara estava fazendo. Ele estava num momento de reflexão, de meditar em quem Deus era, e talvez naquele momento ele até fez uma oração, falando, Senhor, se revele a mim, eu quero te conhecer, eu desejo te encontrar, eu não quero viver simplesmente por viver, mas se o Senhor existe, se o Senhor é real, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Quem sabe essa não foi a oração de Natanael debaixo daquela figueira? Então por isso que eu estou falando com vocês que de alguma forma Natanael, ele lutou com Deus no sentido de que ele era sincero, ele queria encontrar a verdade. E ele buscou com todo o coração e recurso que ele tinha conhecer. E sabe o que é mais interessante? É que Deus, o próprio Jesus, estava vendo a busca de Natanael. Deus nunca deixa sem resposta aqueles que buscam Ele de todo o coração. Por isso que nós não precisamos ter dúvidas, porque no momento certo, Jesus, ele sempre nos encontra. Cara, sabe aquele momento assim que, mano, você estava passando uma dificuldade na sua vida, e parece que naquele momento Deus usou uma situação, uma palavra, alguém, um amigo seu, que veio com a palavra certa naquele momento. E esse amigo seu, essa pessoa, ela foi usada como um instrumento de Deus. Mas, sobretudo, era Jesus que estava te encontrando e te abraçando e te dando aquela palavra naquele momento específico. E aí você não desistiu, você levantou e você continuou. E você foi fortalecido por aquilo. Então Jesus é aquele que sempre nos encontra. Sabe, existe uma coisa que muitas vezes para nós também é difícil de entender. Nem sempre Deus vai responder a nossa oração na hora que a gente quer. Mas isso não quer dizer que Deus não está ouvindo a sua oração. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos garante que Deus, ele ouve as nossas orações. E ele também ouve os nossos questionamentos. Muitas vezes, quando você pensa assim, mas será que Deus está respondendo ou ouvindo a minha oração? Entenda uma coisa. Muitas vezes, Deus não responde na hora, como talvez Natanael estava orando debaixo daquela figueira, mas é porque Ele está te preparando a melhor resposta que você poderia ter, que é um encontro de verdade com Ele. Natanael talvez não teve uma resposta naquele momento que ele estava debaixo da figueira, mas logo que o seu amigo o chamou, aquilo foi a resposta da oração dele, ele encontra com Jesus. E você quer coisa melhor de resposta de oração do que você se encontrar com o próprio Jesus em oração? E quando você encontra com Jesus, você entende que Ele é suficiente, que somente a presença dEle basta,
de que olhar para Ele e confiar que os planos e os caminhos do Senhor são muito melhores que os nossos, porque no futuro Ele já está lá, Ele já sabe o que vai acontecer, e confiar nisso nos faz enxergar e entender que Deus ele está no controle de todas as coisas, ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas nunca fogem do controle de Deus. Então, aquilo que você orou a Deus, Ele vai falar com você, no momento certo, mas Ele está ouvindo as suas orações, e Ele está preparando esse momento para que você encontre com Ele de verdade, como Natanael encontrou. E no versículo 49 e 51, então Natanael declarou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: Você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Natanael, você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando Natanael ele tem um encontro real com Jesus, ele tem uma revelação de quem Jesus é. Agora, ele não só tinha ouvido falar sobre Jesus, ele literalmente tinha mergulhado em quem Jesus era. Ele encontrou aquilo que ele procurou toda a vida dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29, nós vamos ler do 11 até o 14. Diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora preste atenção nisso. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus não rejeita uma pessoa que o busca de todo o coração. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Você pode se sentir o mais pecador, o mais sujo, o mais indigno. Mas se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E esse Pai de amor, Ele quer te encontrar no estado que você está hoje. Seja quebrado, ou seja bem. Você não precisa ter dúvida de que Deus vai te encontrar se você o buscar de todo o coração, porque Ele é fiel nas suas palavras. E se Ele diz que Ele vai te encontrar, se você buscar Ele de todo o coração, é porque você vai achar Ele. E no versículo 14 ele diz: E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Agora você imagina só, um Deus que deseja ser encontrado, encontrando um coração que deseja buscar Ele de todo o coração. Quando esse encontro acontece exatamente aquilo que aconteceu na vida de Natanael. Jesus, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente eu encontrei aquilo que eu mais busquei na minha vida toda. Verdadeiramente, tudo que eu busquei, que as drogas, a prostituição, os meus vícios, a minha falta de perdão, tudo que eu busquei nas riquezas, no dinheiro, na fama, tudo que eu busquei eu não encontrei. O que eu realmente procurava, que eu encontrei agora te conhecendo.